Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 24 de novembro de 2022. Tem Brasil em Campo, seu noticiário da tarde na TV Evangelizar. Você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Vanessa, muito boa tarde. Muito boa tarde para você, Odilon. Boa tarde para você que está em casa. Estamos ao vivo para todo o Brasil e vamos juntos, então, a partir de agora, com os nossos destaques do dia. A prévia da inflação de novembro avança 0,53%, puxada principalmente pelas altas nos preços dos combustíveis, alimentos em casa, com tomate e cebola nas alturas e planos de saúde. Com a Black Friday chegando nesta sexta-feira, um alerta aos consumidores. Fiquem atentos para identificar de fato onde encontrar as melhores, as reais ofertas. Sexta-feira é Dia Nacional do Doador de Sangue, data importante de apelo pela conscientização por mais doações. O Brasil precisa mudar uma realidade. Os estoques nos bancos de sangue de todo o país estão baixos. Uma resolução aprovada pela Assembleia Geral da ONU pede que Moscou pague pelos estragos causados na Ucrânia nesta guerra. Nesta quinta, por exemplo, registros feitos pela NASA mostram um país quase que totalmente às escuras. O Brasil em clima de Copa do Mundo. Esse momento de estreia tão esperado. Em várias cidades, as ruas estão decoradas, agitadas na expectativa pela conquista do Hexa. Será que ele vem este ano? A inspiração católica que se espalha pelo Brasil em forma de boa informação, criatividade e alegria. A gente mostra hoje para você como foi a festa que homenageou os vencedores dos prêmios de comunicação da CNBB, edição 2022. Fique com a gente que o Pauta Aberta está no ar. A prévia da inflação oficial do país, que é medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, ficou em 0,53% no mês de novembro. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 5,35%. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram variação positiva em novembro, com exceção do setor de comunicação, que ficou estável. Os maiores impactos vieram de alimentação e bebidas e saúde e cuidados pessoais, seguidos por transportes. De acordo com o IBGE, o grupo Alimentação e Bebidas teve aumento expressivo na passagem de outubro para novembro, puxado pelos alimentos para consumo no domicílio. O preço do tomate subiu 17,79%, da cebola 13,79% e a batata inglesa ficou 8,99% mais cara. As frutas também tiveram alta de 3,49%, contribuindo com 0,04 ponto percentual no resultado do mês. Já o leite longa-vida ficou 6,28% mais barato, lembrando que o preço já havia recuado em outubro 9,91%. Quem faz refeições fora de casa sentiu um pequeno aumento de 0,36%. Já o lanche ficou 0,54% mais caro. Nos itens de cuidados pessoais, os produtos para a pele subiram 6,68%. O maior impacto individual do mês foi no valor da gasolina, com 0,08 ponto percentual. Enquanto em outubro o preço da gasolina recuou 5,92%, neste mês subiu 1,67%. No setor dos transportes, os combustíveis voltaram a subir 2,04% em média, depois de 5 meses consecutivos de quedas. Foram registradas altas também nos preços do etanol, 6,16%, e do óleo diesel, com 0,12%. O gás veicular teve queda de 0,98%. Já os preços das passagens aéreas caíram 9,48% em novembro, depois de alta de 28,17% em outubro. Assim, as passagens contribuíram com o impacto negativo mais forte do índice de novembro. No grupo habitação, foi registrada alta do aluguel residencial em 0,83% e da energia elétrica em 0,44%. As variações dos preços da energia elétrica foram de queda de 0,63% em Belém até alta de 7,44% em Brasília. Já a menor variação foi registrada em Curitiba, com queda de 0,11% em relação ao declínio dos preços nas carnes e das passagens aéreas.
E olha, mesmo com a alta aí de muitos preços, né, dos preços de muitos produtos aí, tem muita gente que está se planejando para aproveitar a Black Friday, né, sexta-feira. Mas você aí em casa sabe como escolher as melhores ofertas nessa época? E você, Vanessa, fez a sua pesquisa? Já escolheu? Vai encarar essa Black Friday? Nossa, muito, vou comprar muito. Só que não, né, gente? O maior cuidado é ver e rever se essa oferta tá valendo, né, Odilon? Estar atento até se essa é uma oferta real. Exatamente, porque a expectativa do comércio é que as pessoas estão dispostas a gastar mais esse ano. Só que é preciso redobrar a atenção para não cair em golpes. Apesar da Black Friday ser na próxima sexta-feira, as liquidações estão sendo anunciadas desde o início deste mês. O Felipe já é consumidor experiente da data comercial e planeja suas compras com antecedência. Geralmente eu gosto de comprar mais pela internet, que eu acho que os preços são mais em conta, e eu pesquiso bastante mesmo. Eu costumo pesquisar bastante. Um mês antes eu já estou pesquisando, colocando as coisas no carrinho já, para chegar no dia, comparar os preços e saber se realmente deu aquela baixada mesmo, se deu desconto bom. Segundo o Procon, entre os problemas mais comuns nesta época estão o anúncio do produto com preço menor do que o cobrado na hora do pagamento e o cancelamento do pedido após efetuada a compra. Para se proteger de futuros prejuízos e aproveitar melhor as ofertas, o Procon orienta os consumidores a guardar o folheto ou fazer o print do anúncio da promoção do produto, desconfiar de preços muito abaixo da média, porque podem ser fraude. Também desconfiar de sites que só aceitam pagamentos por boleto ou transferência bancária, pois se houver algum problema com a compra, será mais difícil conseguir ressarcimento junto ao banco. Não fazer compras em computadores públicos. E nas lojas físicas pedir por escrito as condições da compra, já que as empresas só são obrigadas a trocar produtos defeituosos. Nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, os consumidores também precisam ter alguns cuidados. Primeiro, que ele pesquise a reputação daquela empresa, daquele lojista, né? Seja com amigos, com familiares, nas redes sociais ou na internet. É importante também que se verifique se tem a disponibilização de um SAC, né, o serviço de atendimento ao consumidor, endereço físico, endereço eletrônico, qual a política de troca, de cancelamento, de devolução de produto. Então, isso tudo o consumidor tem que ficar atento antes de realizar a sua compra. Gente, principalmente nas redes sociais, né, Odilon, nas compras online. Desconfie, se tiver muito barato é problema. É preciso cuidar, né? São muitas propagandas e dentro desse rol de propagandas aí, infelizmente, existem os golpes, existem as propagandas enganosas. Isso aí. Bom, vamos falar agora sobre doação de sangue. Olha só, nesta sexta, 25 de novembro, será Dia Nacional do Doador de Sangue. Dia de extrema importância para a conscientização da população quanto à importância e necessidade de doar sangue. Gente, hemocentros de todo o país continuam com estoque baixo e com fim de ano, infelizmente, os números de doações caem mais ainda. Vamos conversar agora com a repórter Marcele Nogueira, que está no EMEPAR, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, e tem mais detalhes sobre a importância desse gesto. Olá, Marcele. Olá, Vanessa, Odilon e para todos vocês que estão acompanhando a TV Evangelizar ao vivo em todo o Brasil. Eu estou de máscara agora porque eu estou dentro do EMEPAR, exatamente na sala onde acontece a coleta do sangue para doação. Isso porque dia 25 de novembro é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. De acordo com dados de hemocentros de todo o país, os meses de novembro, dezembro e janeiro são os mais baixos, os que têm menos procura das pessoas querendo doar. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo a Renata Pavese, que é chefe da divisão de hemoterapia do EMEPAR, que vai falar sobre a importância de doar o ano inteiro. Renata, seja muito bem-vinda. A necessidade dos pacientes não tira férias, né? Não, nós temos a necessidade constante dos doadores de sangue aqui no nosso banco. Por quê? Os pacientes sempre estão precisando dessa terapia. Não existe substituto ao sangue, então por isso nós necessitamos dessa doação.
seja para aqueles pacientes que estão internados porque tem alguma patologia que necessita regularmente dessas transfusões, seja por questões de acidentes ou até questões cirúrgicas que necessita dessa transfusão. Então, por isso, nós precisamos constantemente estar com as nossas cadeiras sempre cheias. E antes da gente começar aqui, você foi dar uma olhada no banco de vocês. Quais são os tipos sanguíneos que vocês mais estão precisando nesse momento? Neste momento, nós precisamos de sangue do tipo O positivo, O negativo e A negativo. Mas já alerto que todos os tipos de sangue são bem-vindos, mas em especial esses. E para quem quer doar, como que faz? Basta entrar no site www.saude.pr.gov.br/doação, escolher o melhor dia e horário e comparecer no banco realizar a doação. Muito obrigada pela sua participação. Então fica o convite, busque, ou se você for de Curitiba, entra no site. Se você não for, procure o Hemocentro mais perto da sua casa e faça a doação de sangue, porque muitas vidas dependem disso. Eu volto com vocês aí do estúdio. Obrigada, Marcele. No mês em que comemoramos o Dia da Consciência Negra, um dado alarmante. As mulheres negras estão entre as principais vítimas de feminicídio no Brasil e muitas delas foram assassinadas dentro das próprias casas. Segundo o levantamento do Instituto Igarapé, as mulheres negras representam 67% dos casos notificados em 2020, dos quais 61% são de mulheres pardas e 6% pretas. As mulheres brancas correspondem a 29,5% dos feminicídios e as indígenas 1%. Os dados foram colhidos pelo Instituto Igarapé no sistema DataSUS do Ministério da Saúde para a atualização da plataforma EVA, Evidências sobre Violências e Alternativas para Mulheres e Meninas. De acordo com os números do DataSUS, 32% das mulheres foram assassinadas dentro de suas casas. Os dados do Igarapé apontam que as mulheres seguem sendo a principal vítima de todos os tipos de violência. Segundo o levantamento, com base em dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, em 2020, elas foram as vítimas em 89% dos casos de violência sexual, 84% dos casos de violência psicológica, 83% dos casos de violência patrimonial e 69% dos casos de violência física. Segundo o Instituto, as informações extraídas dos sistemas de saúde são fundamentais para que se tenha um quadro mais fidedigno da gravidade do problema. Isso porque os dados extraídos das polícias e secretarias de segurança pública de cada um dos estados brasileiros são subnotificados, pois nem todas as mulheres denunciam as violências sofridas aos órgãos do sistema de justiça criminal. Você já teve a experiência de viajar para um outro país onde não dominava o idioma local? A comunicação fica muito complicada, né? Agora, imagina como se sente uma pessoa que deixou o país onde nasceu para buscar melhores condições de vida aqui no Brasil e que não sabe nada da língua portuguesa. Complicado isso, né, Muito Vanessa? difícil, João, muito difícil, até porque a língua portuguesa é de difícil aprendizado, né? Na reportagem de hoje da série Acolher e Cuidar, você vai conhecer um pouco do trabalho da Caritas em Maringá, que há 9 anos iniciou uma escola de português para imigrantes. Muito legal. Chegar em um outro país e não conhecer nada do idioma local. Esse é o primeiro grande obstáculo de um migrante. Aeroporto e aeroporto. Para ajudar migrantes que estão morando em Maringá, voluntários da Caritas oferecem aulas de português para facilitar o processo de adaptação com a língua. Cerca de 60 alunos frequentam as aulas que acontecem uma vez por semana. São haitianos, venezuelanos, colombianos e nigerianos que aprendem desde as lições básicas até as mais completas. A gente tenta sempre incluir temas sobre cultura brasileira e inclusão no mercado de trabalho, por exemplo, ou temas relativos à assistência social e saúde, para que
essas aulas e esse espaço da escola de português sirvam também como uma ferramenta para que os migrantes retomem a sua autonomia. De janeiro a junho de 2022, a Cáritas realizou 988 atendimentos para 604 pessoas de 23 nacionalidades que moram em 9 municípios da região noroeste do Paraná. A gente auxilia o migrante desde a regularização de documentação, que isso é feito durante a semana. Também esses migrantes, as famílias que estão em situação de maior vulnerabilidade, participam do Compra Direta, que recebe uma cesta da segurança alimentar, que é da agricultura familiar, que vem para eles. E aí, de domingo, a gente tem a escola de português para ensinar português em diversos níveis, para eles conseguirem ingressar realmente na sociedade, conseguir se comunicar. As aulas têm feito a diferença na vida da venezuelana Alvanes. Há 4 meses morando em Maringá, ela se matriculou na escola assim que chegou à cidade. E foi por meio dos ensinamentos recebidos aqui que a jovem começou a compreender melhor o português. Los ajuda muito para você poder trabalhar, para você poder comunicar-se, já que o ser humano tem que comunicar-se, sim ou sim. Então, se você vem a esta aula e estuda, você pode comunicar-se muito mais rápido e entender muito mais, porque realmente, como imigrante, se lhe faz muito complicado escutar palavras que uno não conhece, a pronunciação que é muito mais complicada, que obviamente é um idioma muito novo para nós, mas estas aulas são muito bem. Quantos exemplos, né, tão legais aí de oportunidade que chegam pra gente a partir dessa série que estamos exibindo aqui no Pauta Aberta, Acolher e Cuidar. Exemplos muito legais direto de Maringá. Gente, mudando de assunto agora, olha só, o espaço é para todos. E a Agência Espacial Europeia nomeou esta semana o primeiro astronauta com deficiência do mundo. É o ex-velocista paralímpico britânico John McFall. O paraastronauta é um grande passo para permitir que pessoas com deficiência física futuramente possam trabalhar no espaço. A Agência Espacial Europeia disse que selecionou McFall como parte de uma nova geração de 17 recrutas escolhidos para treinamento como astronautas. McFall afirma que tem sido uma experiência turbulenta, uma vez que, como amputado, nunca pensou em ser um astronauta. Após um acidente de motocicleta que causou a amputação de sua perna direita aos 19 anos, McFall conquistou a medalha de bronze nos 100 metros nos Jogos Paralímpicos de Pequim em 2008. Ele vai participar de um estudo de viabilidade que permitirá avaliar as condições necessárias para que pessoas com deficiência participem de futuras missões. O médico de 31 anos ajudará os engenheiros da agência a projetar mudanças no hardware necessárias para abrir voos espaciais profissionais a um grupo mais amplo de candidatos qualificados. A Agência Espacial Europeia anunciou vagas no ano passado para pessoas totalmente capazes de passar nos seus habituais testes psicológicos, cognitivos e outros, que só são impedidas de se tornarem astronautas devido às restrições existentes por causa de sua deficiência. Recebeu 257 inscrições de candidatos a astronauta com deficiência, um papel paralelo que denomina paraastronauta. A instituição beneficente para a igualdade de deficientes, Scope, descreveu a seleção de McFall como um grande salto à frente. Veja a seguir as expectativas da torcida brasileira pela nossa seleção. Será que este ano vem o Hexa? E ainda imagens da NASA mostram a Ucrânia às escuras depois de novos ataques que comprometeram a distribuição de energia no país. E tem resolução da ONU que pede que a Rússia pague pelos estragos à Ucrânia. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você de casa sempre ligadinho aqui no seu noticiário da tarde na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia.
A 50ª edição do Prêmios de Comunicação da CNBB movimentou Curitiba, aqui a TV Evangelizar esta semana. A cerimônia foi exibida pelas emissoras, tanto pela TV Evangelizar quanto pelas emissoras de inspiração católica. Uma realização muito especial da Conferência dos Bispos do Brasil. A solenidade para a entrega dos prêmios foi toda planejada, produzida e idealizada pela TV Evangelizar. Em uma noite de festa, a cerimônia de entrega dos Prêmios de Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, foi apresentada pelo jornalista Guilherme Machado, da TV Aparecida, e Luísa Gualberto, jornalista da Arquidiocese de Natal. Os prêmios estimulam, fomentam e reconhecem as boas iniciativas de trabalho jornalístico e cultural oriundas de todo o país. O Prêmio de Comunicação é uma ponte que se cria, que se constrói de diálogo entre a Igreja Católica e a sociedade. Os prêmios são divididos entre categorias de cinema, rádio, internet, programas televisivos, reportagens impressas, trabalhos acadêmicos e trabalhos realizados pelas pastorais da comunicação de paróquias e dioceses, submetidos à avaliação de 2 júris, o primeiro técnico e o segundo pastoral. Nós temos 2 fases de seleção. Na primeira fase, todos os trabalhos inscritos são submetidos para professores de universidades católicas do Brasil. E aí esses professores eles analisam os trabalhos do ponto de vista exclusivamente técnico. E eles classificam então 3 trabalhos. Eles são vistos por bispos. Então tem uma comissão de bispos, o bispo assiste, lê, escolhe o trabalho e aí vota no que mais gostou. Além da menção honrosa que leva o nome da irmã Dorothy, que busca reconhecer pessoas ou trabalhos do mundo da comunicação que se destacam na promoção de valores humanos e cristãos. A CNBB concede a menção honrosa deste ano ao repórter investigativo Dom Phillips. Infelizmente, uma homenagem póstuma que se estende ao seu colega indigenista Bruno Pereira. É uma tradição dos prêmios de comunicação da CNBB premiar trabalhos que mostrem situações problemáticas no Brasil que, de certa forma, denunciem essas situações. A evangelização das crianças por meio das redes sociais deu ao padre Osmar de Oliveira Braido, da Arquidiocese de Vitória, no Espírito Santo, o prêmio Dom Luciano Mendes de Almeida. O trabalho evangélico com as crianças, ele vem de encontro com algumas coisas que a igreja já pede. Mas já no tempo ainda, desse tempo de pandemia, falei, vou abrir uma janela fazendo alguma coisa para as crianças, já que a maioria estava sendo evangelizada, eram os adultos, Então, o evangelho com as crianças vem por isso, para ajudar os pais a evangelizar as crianças. Olhando para os imigrantes, a vencedora do prêmio Dom Helder Revista ressalta a importância do cuidado e a atenção a migrantes e refugiados que estão recomeçando a vida aqui no Brasil. Eu estou muito honrada com esse reconhecimento da CNBB. É o 2º ano que eu ganho essa categoria e eu acho que é uma forma de você valorizar os jornalistas que trabalham pelo trabalho humanitário, pelo social e que trazem essa realidade para as pessoas. Então eu acho que é um reconhecimento e a CNBB está de parabéns por ter esse prêmio tão bonito. O documentário Estrela da Manhã, exibido aqui pela TV Evangelizar, também foi reconhecido e recebeu o prêmio Margarida de Prata. A gente sente um pouquinho em casa, porque foi a TV que deu essa oportunidade para nós enquanto tínhamos lançado há pouco tempo o filme, então é muita felicidade mesmo receber o prêmio Margarida de Prata aqui na TV. Realmente ficamos felizes porque foi a TV Evangelizar que fez essa primeira veiculação em parceria com os realizadores, outra situação que nos deixa muito felizes em participar diretamente. Segundo Dom José Antônio Peruso, o arcebispo metropolitano de Curitiba, a igreja tem o objetivo de espalhar o evangelho. Esses trabalhos cumprem propósitos e partilham da mesma ideia da Associação Evangelizar é Preciso, da igreja que comunica. Como as dioceses, mas antes ainda das dioceses, as paróquias, que promovam a pastoral da comunicação, não só porque comunicam. Esta parte, a comunicação evangelizadora, se ela faltar, a igreja será muito mais pobre de si mesma. Após 2 anos acontecendo de forma online, o evento volta a ser presencial e desta vez ele é organizado e transmitido pela TV Evangelizar. Isso veio através das reuniões da CNBB com as signes brasileiras
Brasil, onde foi, a partir de agora, adotado que, assim como o Prêmio Nacional, a cada edição dos prêmios será uma região do Brasil. Ou seja, as TVs de inspiração católica irão sediar a cada edição, na sua cidade, nos seus estúdios, a transmissão e a distribuição desse programa. Para nós, o prêmio, a realização, essa participação direta na produção, valoriza muito a nossa caminhada, tem uma relação direta com a nossa caminhada, com este olhar no contemporâneo. Estamos muito preocupados com este telespectador que hoje, depois de tantas transformações na área da tecnologia e também mudança de comportamento pós-pandemia, tudo mudou. São grandes os desafios das TVs católicas, de inspiração católica, se recolocar nesse cenário nacional. E aí, projetos como esse nos unem, né? Faz com que a gente tenha uma causa comum como produto audiovisual para mostrar para o nosso telespectador católico do país. Linda festa, parabéns à TV Evangelizar pela produção, hein? Nosso assunto agora é a guerra na Ucrânia. Uma resolução da Assembleia Geral da ONU pede a Moscou que pague reparações à Ucrânia. O pedido recebeu 94 votos a favor, 14 países votaram contra e 73 países se abstiveram. Bombardeios russos nesta semana deixaram a Ucrânia às escuras. Ataques aéreos a áreas civis danificaram estruturas energéticas do país. De acordo com informações do governo local, mais de 2/3 dos moradores continuam sem luz nas residências. Esta guerra, que parece não ter fim, levou a Organização das Nações Unidas a buscar uma maneira de responsabilizar a Rússia pelos danos causados à Ucrânia. Uma resolução da Assembleia Geral da ONU pede a Moscou que pague reparações à Ucrânia, 326 bilhões de dólares. Este foi o valor estimado por autoridades ucranianas sobre os danos físicos causados pela guerra. A soma foi verificada por especialistas do Banco Mundial. A Rússia já rejeitou a resolução. O documento é legalmente insignificante, de acordo com o diplomata russo na ONU, Vasily Nebenzia. Reparações são pagamentos de compensação feitos por um Estado pelos danos causados por atos criminosos. Os valores e tipos de pagamento são determinados por instituições internacionais ou por um tratado de paz depois do conflito. Um dos casos mais conhecidos de reparações é o que foi aplicado a Hitler quando perdeu a Primeira Guerra Mundial em 1918. Houve reclamações de mais de 200 bilhões de marcos de ouro que deveriam ser pagos ao longo de décadas. A República Federal da Alemanha, como sucessora legal do Reich alemão, fez a última transferência em 2010. Também depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha teve que pagar reparações aos aliados. Outro exemplo de pagamento de reparação foi do Iraque pela ocupação do Kuwait em 1990 e 91. A base para os pagamentos foram as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Elas são consideradas um precedente, o que foi apontado pelo representante permanente ucraniano na Assembleia Geral da ONU agora em novembro. Também está sendo discutido se os fundos russos que foram congelados como parte das sanções impostas a Moscou poderiam ser usados para pagar reparações. O foco principal são os ativos estrangeiros de empresas russas sancionadas, propriedades particulares e as reservas cambiais do Banco Central Russo. Analistas políticos dizem que um acordo de paz entre as partes, em que a Rússia se comprometesse a compensar os danos que causou, seria o ideal. As resoluções da Assembleia Geral da ONU não são juridicamente vinculativas, ou seja, elas têm mais peso político porque refletem a opinião da comunidade internacional e mostram uma intenção política de não esquecer que a Rússia, como agressora, é obrigada a reparar esses danos. Bom, agora a gente muda totalmente de assunto. Chegou o momento daquele nosso bate-papo sobre Copa do Mundo, hein, Vanessa? O Brasil está estreando, tivemos na quarta-feira aí a maior goleada da Copa até agora. A Espanha passou o carro por cima, 7-0. Pois é, né? Que jogo foi aquele? Pelo menos alguém levou 7 também, não é? E a gente confiante, né? Isso, a gente está confiante nessa seleção brasileira. Neymar e companhia pisaram já no maior estádio da Copa pelos 3 pontos. Primeiro passo na busca do Hexa? Nossa fé, nossa esperança aí. Veja os resultados dos últimos jogos.
Bom, foi 7-0 o placar do jogo da estreia da Espanha contra a Costa Rica, no Alto Mama Stadium, que é um distrito da capital Doha, fica pertinho do aeroporto. No último jogo da quarta-feira, deu Bélgica sobre o Canadá, 1-0, duelo disputado no Ahmed Bin Ali Stadium, em Al Rayyan. Nesta quinta-feira, no grupo do Brasil, a Suíça estreou bem, 1-0 sobre Camarões e largou na frente. O jogo foi no estádio Al Janoub, em Al Acra. E pelo grupo H, nossos hermanos do Uruguai estrearam no fim da manhã desta quinta com um 0-0 diante da seleção da Coreia do Sul. O jogo foi no estádio Cidade da Educação, em Doha, a capital do Catar. Portugal e Gana no estádio 974 pelo grupo H. Brasil e Sérvia pelo grupo G. Fortes emoções, hein, gente? Os próximos jogos das seleções dos grupos G e H serão disputados na segunda-feira. Às 7 da manhã, Camarões enfrenta a Sérvia no Al Janoub Stadium. Às 10 horas, horário de Brasília, teremos Coreia do Sul e Gana no estádio Cidade da Educação. À 1 da tarde, Brasil e Suíça no estádio 974. E na segunda-feira, às 4 da tarde, jogaço também entre Portugal e Uruguai no Lusail Stadium. Segunda rodada que já começa a definir os primeiros classificados, hein? Bom, a gente já falou, mas eu vou repetir aqui. A Espanha, a Vanessa, passou por cima, né, da seleção de Costa Rica. Foi um massacre, 7-0. Sem chance, né? Os caras estão desesperados lá. Fica difícil agora para os costarriquenhos se recuperarem. Um verdadeiro pesadelo, né? Pois é. Veja como foi a saída dos espanhóis do estádio depois dessa goleada histórica. A Espanha passeou pela Costa Rica nesta quarta-feira com uma goleada histórica por 7-0. A partida foi disputada no Alto Mama Stadium, em Doha, e apesar da felicidade, provocou um curioso receio em alguns torcedores da Fúria. Estamos muito felizes, surpresos também, mas muito felizes. Esperamos que continuem com essas vitórias e que não tenham esgotado todos os gols na primeira partida. Nossos rivais vão subir de nível, faltam algumas partidas. A Alemanha será um adversário muito forte. O Japão acho que vai ser uma partida normal. Isso é uma Copa do Mundo, vamos ver o que acontece, mas a Espanha vai conquistar a segunda estrela do Bi no Catar. Não é que foi fácil, jogamos muito bem. Se continuarmos jogando assim, vamos ganhar a Copa do Mundo. Já entre os torcedores da Costa Rica, o sentimento era de desânimo. Acho que perder é normal, desde que se perca jogando. Não jogamos nada, então foi realmente uma grande decepção para todos os costarriquenhos. É uma pena porque havia muitos torcedores do país aqui apoiando e sinto que a equipe hoje não estava à altura da tarefa. O resultado deixa a Espanha na liderança do grupo E, superando em saldo de gols o Japão, que mais cedo surpreendeu a Alemanha de virada por 2-1. Odilon, e com a seleção brasileira em campo, o Brasil para, né? Para ficar ligadinho em cada minuto da partida, não é? Para. E nesse clima de festa imensa verde e amarela, uma velha tradição volta a tomar conta das ruas de muitas cidades, né? Tudo caprichosamente, carinhosamente decorado na esperança de uma nova conquista. Quem sabe, né? O tão sonhado Hexa. A cada 4 anos, uma arte brasileiríssima ocupa as ruas dos grandes centros urbanos. O verde e amarelo se espalham pelas casas, ruas e janelas e fica claro que chegou o momento tão aguardado. É Copa do Mundo. Nos últimos anos, a utilização dessas cores era característica de um grupo político, mas este grupo de moradores da Rocinha, no Rio de Janeiro, quer mostrar que a camisa do Brasil não tem dono e comemorar o orgulho de carregar 5 estrelas no peito. Na entrada da rua, a gente quer colocar a bandeira em jet também e escrever o Brasil é nosso e não é do partido A e B, A ou B, entendeu? A gente vai lançar na entrada também para tirar isso, porque a gente não aguenta mais esse negócio do verde e amarelo ser que é de fulano, de ciclano, não é nossa. A volta da animação pela Copa, depois de um período eleitoral tenso, também é visível em outras partes do Brasil, com bandeiras, bolas e diferentes versões da camisa oficial, como decoração de lojas, salões de beleza e restaurantes. As tentativas de retomar o verde e amarelo também vieram da Confederação Brasileira de Futebol, que produziu uma peça publicitária para despolitizar a camisa e reconectar o torcedor com a seleção. Olha, Brasil ser campeão, olha, seria um presente maravilhoso para muitos brasileiros. O Brasil, acho que o Brasil em peso, né, seria um presente de Deus, né,
para a nação brasileira ver o Brasil ser campeão. Se eu não me engano é o Wesker, não é isso? Né? Seria assim uma vitória para nós brasileiros, de tantos problemas que estamos vivendo, de tantas lutas que estamos vivendo, de tantas políticas erradas que estamos passando. Não, nós estamos emocionados com a Copa. Nós estamos impressionados e nós queremos ver o título do Brasil esse ano. E nessa época de Copa, o verde e amarelo está nas roupas, em bandeiras, nas janelas. Um momento em que os brasileiros, nós brasileiros, mostramos, né, que gostamos de futebol, sim. Sem dúvida, uma paixão nacional, muito mais, né, do que uma paixão nacional. As explicações vêm da sociologia, tudo naquela ideia, né, um sonho por mais uma estrela. É isso mesmo, Odilon. E esse ano, o verde e amarelo também está nas comidas. Lá em Fortaleza, as panificadoras prepararam um cardápio verde e amarelo. Dá uma olhada. Quem disse que o verde e o amarelo são só dentro de campo? Aqui, as cores da seleção brasileira vestem o apetite da torcida. Um cardápio especial da Copa escalado nas padarias. É cada delícia. Com os primeiros jogos do Brasil no período da tarde, os petiscos foram preparados especialmente para reforçar a festa da torcida. Sanduíches, docinhos, e que tal essa torta areninha? Uma tabelinha show de bola entre doces e salgados. Agrada a todos os gostos, né? Eu vi que tem salgadinho, mas também tem os sanduíches naturais, né? Enfeitado, decorado, verde, amarelo, em clima da Copa. As pessoas se preocupam muito com a bebida e esquecem da alimentação. Então a gente tem que estar se alimentando para evitar ressaca no dia seguinte, né? Porque no dia seguinte tem expediente. Além de decorar o ambiente, eles apostam em colorir os produtos, aproveitando a empolgação que a Copa sempre traz para sentir o sabor da competição. Por isso, a mesa fica assim, bem na frente, na cara do gol, como se diz. Fantástico, né? Essa praticidade de você já pegar as comidas prontas, né? E essas delícias não pode passar desapercebido nos jogos, né? Para comemorar. Agora, difícil vai ser sair de perto dessas delícias para acompanhar a partida. Olha, essa disputa também vai ser jogo duro. Eu acho que essa a Gula vai ganhar. 3 tipos de sanduíchezinhos, são verde e amarelo. Temos um bolo com uns enfeitezinhos da Copa. Temos umas tartaletes doce, que é de limão e de brigadeiro. Isso é na Copa. E a gente tem as outras coisas que também que as pessoas complementam, como o jantar e outras entradinhas. A gente também tem a parte de massas, de peixe, de camarão, tudo isso que pode complementar e compor o seu cardápio para poder você servir um almoço ou até mesmo um jogo de 4 horas da tarde. Vai ter o final de tarde, vai ter um lanchinho ou até um jantar. As encomendas duplicaram. No dia do jogo da seleção brasileira, a procura com certeza é maior. Tem que ter uma equipe preparada, que o cliente chegou aqui de última hora e a gente já procura atender esse cliente que chega aqui, quer um salgadinho, quer um pão, quer um bolo, e a gente de imediato manda fazer de imediato. Odilon sabe que eu não passo tão aprimorado assim verde e amarelo, mas eu sou responsável pelas comidinhas mesmo na hora do jogo. Tá gostoso, né? Aparência linda, o pessoal em Fortaleza tá saboreando, tá acompanhando a seleção, tá saboreando. Com certeza. Gente, a gente se despede depois dessa bonita e saborosa reportagem. Obrigado pela companhia. Vai, Brasil! Tchau, tchau. Nós temos um novo encontro amanhã com muita informação nas suas tardes aqui da TV Evangelizar, hein? Tchau!